Minha filha coloca os papéis na minha frente e diz: "Assina aqui, mãe, é só uma formalidade." Eu pego a caneta, aproximo a ponta do papel, mas algo dentro de mim hesita. Invento uma desculpa. Vou só buscar uma correspondência lá embaixo. Entro no elevador. As portas começam a se fechar. E então ouço uma voz vinda do corredor. "Não assine nada que sua filha te der." Aperto o botão. As portas se abrem de novo. O corredor está vazio. Meu coração dispara. Minhas mãos tremem. E quando volto para o apartamento, pela primeira vez em meses, eu não assino. Olho para minha filha e digo que preciso pensar. Minha filha me olha como se eu tivesse enlouquecido. Talvez eu tenha. Mas se enlouquecer me salvou de perder tudo, então que me chamem de louca. Antes de continuarmos, por favor, inscreva-se no canal e deixe nos comentários de onde você está nos ouvindo. Meu nome é Célia. Tenho 62 anos. Sou viúva há 8. Moro sozinha num apartamento de 3 quartos na Tijuca, Rio de Janeiro. Num prédio antigo, mas bem conservado, com portaria 24 horas e vizinhos que ainda se cumprimentam no corredor. Criei minha filha, Vanessa, praticamente sozinha. Meu marido, Mário, trabalhava como representante comercial e passava mais tempo na estrada do que em casa. Quando ele morreu, de infarto fulminante aos 59 anos, deixou o apartamento quitado, um carro usado e uma pequena pensão que eu complemento com aulas particulares de inglês. Vanessa sempre foi minha menina. Inteligente, determinada, bonita. Formou-se em administração, casou-se aos 27 com um rapaz que parecia promissor. Rodrigo, engenheiro civil, sorriso fácil, educado com sogra. Tiveram 2 filhos, Gabriel, hoje com 12 anos, e Laura com 9. Eu os adoro. São minha alegria. Toda semana eles vinham almoçar aqui. Eu fazia estrogonofe, arroz à piamontese, farofa. Vanessa trazia sobremesa. Rodrigo elogiava tudo. As crianças me chamavam de vovó Célia e pediam para dormir aqui nos fins de semana. Até que, há cerca de 6 meses, algo começou a mudar. No começo, foram pequenas coisas. Vanessa passou a vir mais vezes sozinha, sem Rodrigo, sem as crianças. Dizia que ele estava ocupado, que as crianças tinham atividades. Normal, eu pensei. Todo casal tem fases. Ela trazia marmitas prontas, congeladas, dizendo que eu não precisava mais cozinhar tanto. "Você tá ficando velha, mãe. Precisa descansar." Eu sorria, agradecia, mas sentia algo estranho naquele cuidado excessivo. Depois vieram as perguntas. "Mãe, você tem algum testamento?" "Mãe, o apartamento tá no seu nome, né?" "Mãe, você já pensou em fazer uma procuração para mim? Para caso você precise de alguma coisa e eu possa resolver por você?" Eu respondia vagamente. Dizia que sim, que o apartamento estava no meu nome, que não tinha testamento porque achava que ainda era cedo para pensar nisso. Vanessa insistia, com aquele tom maternal que ela usava comigo ultimamente, como se eu fosse a filha e ela, a mãe. "Você precisa se organizar, mãe. A gente nunca sabe o dia de amanhã." E eu, boba, concordava. Achava que ela estava certa, que eu realmente deveria me organizar. Até aquela tarde de quinta-feira. Eram 3:30 da tarde. Eu tinha acabado de dar aula de inglês para a filha de uma vizinha, uma menina tímida de 15 anos que sonhava em estudar fora. Guardei os livros, lavei a xícara de café e estava prestes a sair para comprar pão quando a campainha tocou. Era Vanessa, sozinha, com uma pasta de documentos debaixo do braço. "Oi, mãe, posso entrar?" "Claro, filha." "O que foi? Aconteceu alguma coisa?" Ela entrou, tirou os sapatos, sempre fez isso desde criança. Sentou-se no sofá e abriu a pasta sobre a mesa de centro. Papéis. Muitos papéis. "Mãe, eu trouxe uns documentos para você assinar." Meu estômago se contraiu. Não sei por quê. Apenas contraiu. "Que documentos?" "É sobre o apartamento. Eu conversei com um advogado, um amigo do Rodrigo, e ele disse que seria bom a gente regularizar tudo. Colocar meu nome junto com o seu, para facilitar no futuro. Caso você precise de alguma coisa, eu já tenho acesso. Entende?" Não, eu não entendia. Mas Vanessa falava com tanta naturalidade, com tanta confiança, que eu me senti idiota por hesitar. "Mas eu preciso ler antes, né?" "Claro, mãe. Lê. Mas é só isso que eu te expliquei. Nada demais." Ela empurrou os papéis na minha direção. Peguei. Comecei a ler. Letras miúdas. Termos jurídicos.
Doação em vida. Transferência de titularidade. Usufruto vitalício. Minha cabeça rodou. Vanessa, isso aqui. Isso é uma doação? É, mãe. Mas você continua morando aqui a vida toda. Nada muda. É só para facilitar depois. Depois de quê? Ela me olhou com paciência exagerada. O tipo de paciência que se tem com uma criança teimosa. Depois que você sabe, quando você não estiver mais aqui. Aí eu não preciso brigar com inventário, com cartório, com nada. Já tá tudo resolvido. Meu coração começou a bater mais rápido. Mas eu não pretendo morrer tão cedo, Vanessa. Eu sei, mãe. Ninguém pretende, mas é bom se precaver. Ela tirou uma caneta da bolsa. Uma caneta cara, dourada, que eu nunca tinha visto. Assina aqui. Ela apontou para uma linha, depois para outra, e outra. Eu peguei a caneta, aproximei da folha, e foi nesse momento que decidi descer até a portaria para buscar uma correspondência que eu sabia que não tinha chegado. Qualquer desculpa para ganhar tempo, para respirar. Espera só um pouquinho, filha. Eu vou ali embaixo rapidinho. Volto já. Vanessa franziu a testa. Agora, mãe? É rapidinho. 2 minutos. Saí antes que ela pudesse protestar. Entrei no elevador. Apertei o botão do térreo. As portas começaram a se fechar. E então, naquele segundo antes de se fecharem completamente, ouvi uma voz feminina, baixa, firme, vinda do corredor. Não assine nada que sua filha te der. Gelei. As portas terminaram de se fechar. Apertei freneticamente o botão para abrir. 1 vez, 2, 3. As portas se abriram novamente. Olhei para o corredor. Vazio. Completamente vazio. Saí do elevador. Olhei para a esquerda, para a direita. As 4 portas dos apartamentos do andar estavam fechadas. O corredor silencioso. Nenhum som, nenhum movimento. Como se ninguém tivesse passado por ali nos últimos 5 minutos. Mas eu tinha ouvido, claramente, uma voz de mulher. Próxima. Real. Meu coração disparou. Minhas mãos ficaram geladas. Senti um arrepio subir pela nuca. Voltei para o elevador. As portas se fecharam. Ele desceu. Saí cambaleando quando o elevador chegou ao térreo. Encostei na parede do hall. Respirei fundo. Olhei ao redor. O porteiro, seu Antônio, estava na guarita lendo jornal. 2 crianças brincavam no jardim. Tudo normal. Tudo, exceto o meu coração, que parecia querer sair pela boca. Voltei para o elevador. Subi. Entrei no apartamento. Vanessa estava no mesmo lugar, mexendo no celular. E aí, mãe? Pegou a correspondência? Não tinha nada. Ela me olhou como se soubesse que eu estava mentindo. Então vamos terminar isso logo? Eu preciso buscar o Gabriel na natação. Sentei na cadeira. Peguei os papéis de novo. Olhei para minha filha. Para aquela mulher que eu carreguei no ventre, amamentei, criei, protegi. E pela primeira vez, tive medo dela. Sabe, Vanessa, eu acho que preciso ler isso com mais calma, com um advogado também, para entender melhor. O rosto dela mudou. Foi sutil, mas eu vi. A mandíbula tensionou. Os olhos ficaram frios. Você não confia em mim, mãe? Não é isso, filha, mas é meu apartamento. Eu preciso entender o que estou assinando. Ela respirou fundo, guardou os papéis na pasta, levantou. Tudo bem. Você quer ler? Lê. Mas eu achei que a gente tivesse uma relação de confiança. Colocou a bolsa no ombro. Foi até a porta. Parou. Olhou para mim por cima do ombro. Você tá mudando, mãe. Tá ficando desconfiada. Isso não é bom. E saiu. Fechou a porta com mais força do que o necessário. Fiquei ali, sozinha, segurando a caneta que quase assinou minha ruína. E pensei na voz, naquela voz que não deveria existir. Não assine nada que sua filha te der. Passei a noite sem dormir. Revirei os papéis. Li, reli, pesquisei na internet. Doação em vida. Transferência de titularidade. Usufruto vitalício. Quanto mais eu lia, mais meu estômago embrulhava. Porque aqueles papéis, na prática, transferiam meu apartamento para o nome de Vanessa. Sim, eu teria o direito de morar nele até morrer. Mas depois, seria dela. E pior, ela poderia vender, alugar, hipotecar, e eu não teria nenhum poder de decisão. Eu estaria basicamente morando de favor, na minha própria casa. Às 2 da manhã, liguei para minha irmã, Beatriz, que mora em São Paulo. Célia, que horas são? Aconteceu alguma coisa? Contei tudo. A visita, os papéis, a voz no elevador. Beatriz ficou em silêncio por alguns segundos. Célia,
Você acha que ouviu uma voz de verdade? Eu sei que parece loucura, Beatriz, mas eu ouvi, claramente. E você acha que Vanessa? Você acha que ela tá tramando alguma coisa? Eu não sei, mas esses papéis, eles me deixam com medo. Então não assina. E procura um advogado, amanhã mesmo. Mas e se eu estiver exagerando? E se Vanessa realmente só quer me ajudar? Célia, escuta. Filha que quer ajudar não pressiona. Não fica brava quando a mãe pede tempo para pensar. E não aparece com papelada pronta exigindo assinatura na hora. Ela tinha razão. E eu sabia disso. Na manhã seguinte, procurei um advogado. Não um amigo de ninguém. Um profissional indicado por uma colega de inglês. Dr. Augusto Fernandes, escritório na Praça Sáenz Penha. Homem sério, de uns 50 anos, óculos de grau, terno cinza. Mostrei os papéis. Ele leu em silêncio. Depois olhou para mim com uma expressão que misturava pena e indignação. Dona Célia, se a senhora tivesse assinado isso, teria perdido tudo. Meu sangue gelou. Como assim, tudo? Esse documento transfere a propriedade integral do imóvel para sua filha. A senhora teria usufruto, sim, mas apenas enquanto vivesse. E dependendo de como ela interpretasse essa cláusula aqui, ele apontou para um parágrafo. Ela poderia até alegar que a senhora precisa de cuidados especiais e interná-la numa clínica. Legalmente. Senti o chão sumir. Mas por que ela faria isso? Ele tirou os óculos, limpou com um lenço. Olhou para mim com aquela calma de quem já viu muita maldade neste mundo. Dinheiro, Dona Célia. Quase sempre é dinheiro. Mas Vanessa tem dinheiro. O marido dela ganha bem. Ganhava. Como? Eu não conheço sua filha. Não sei da vida dela. Mas sei que muita gente esconde dívidas, problemas financeiros. Às vezes as aparências enganam. Saí daquele escritório com as pernas bambas, com medo, com raiva, com uma tristeza tão profunda que doía no peito, porque pela primeira vez eu estava considerando a possibilidade de que minha filha, meu único amor verdadeiro neste mundo, pudesse estar tentando me roubar. E o pior, eu não sabia se deveria confrontá-la ou fingir que nada tinha acontecido. Voltei para casa, tranquei a porta, sentei no sofá. E pela primeira vez em 8 anos, desde a morte de Mário, eu chorei. Chorei pela solidão, pela traição, pelo medo de ter criado um monstro sem perceber. E então, no silêncio do apartamento, lembrei da voz, daquela voz no corredor, de uma mulher que disse exatamente o que eu precisava ouvir e desapareceu antes que eu pudesse vê-la. Não assine nada que sua filha te der. Limpei as lágrimas. Levantei, olhei ao redor. Nada. Mas dessa vez eu não tive medo, porque aquela voz, fosse de quem fosse, viesse de onde viesse, tinha me salvado, e eu precisava descobrir por quê. Passei os 3 dias seguintes fingindo que estava tudo bem. Vanessa ligou 2 vezes, mensagens pelo WhatsApp. Mãe, pensou nos documentos? Mãe, o advogado tá perguntando. Mãe, responde. Eu respondia com evasivas. Ainda estou lendo, filha. Preciso de mais tempo. Vamos conversar com calma. Mas por dentro, eu estava investigando, porque aquela voz não saiu da minha cabeça. E quanto mais eu pensava, mais perguntas apareciam. Quem era aquela mulher? Como ela sabia o que Vanessa estava planejando? E por que me avisar daquele jeito, escondida, como se tivesse medo de ser vista? Eu precisava de respostas, e decidi começar pelo lugar mais óbvio, meu próprio prédio. Na segunda-feira de manhã, desci até a portaria com a desculpa de pegar correspondência. Seu Antônio estava na guarita, como sempre, tomando café e lendo o jornal O Globo. Bom dia, seu Antônio. Bom dia, dona Célia. Tudo bem? Tudo. Escuta, eu queria te perguntar uma coisa. Ele largou o jornal, atento. Quinta-feira passada, por volta das 3:30 da tarde, você viu alguma mulher subir para o meu andar? Alguém que não mora aqui? Seu Antônio franziu a testa pensativo. Quinta-feira, 3:30. Deixa eu ver. Ele pegou o caderno de registro de visitantes. Folheou. Não, dona Célia. Nesse horário não subiu ninguém. Pelo menos ninguém que passou por aqui e assinou. Tem certeza? Absoluta. Quinta-feira foi bem tranquilo. Só o pessoal do prédio mesmo. Agradeci e subi de volta, mais confusa do que antes. Se ninguém tinha subido, quem era aquela mulher? Uma moradora? Mas por que uma vizinha me daria um aviso daqueles e depois desapareceria sem se identificar? Decidi investigar por outro ângulo.
naquela mesma tarde, bati na porta do apartamento 702, ao lado do meu. Quem mora lá é Dona Glória, uma senhora de 70 e poucos anos, viúva, que passa o dia na janela, observando o movimento da rua. Se alguém viu alguma coisa estranha no corredor, seria ela. Célia, que surpresa! Entre, entre! Dona Glória me recebeu com aquele entusiasmo exagerado de quem vive sozinha e adora visitas. Cheiro de café fresco, televisão ligada na Globo, tapetes de crochê por todos os lados. Aceita um cafezinho? Aceito, obrigada. Sentamos na salinha. Ela me serviu café com biscoito de polvilho. E aí, querida, o que te traz aqui? Tá tudo bem? Tá sim, Dona Glória. Eu só queria te perguntar uma coisa. Quinta-feira passada, de tarde, a senhora viu alguém diferente no nosso andar? Alguma mulher que a senhora não conhece? Ela pensou por um momento, mordiscando o biscoito. Quinta-feira, de tarde. Não, minha filha. Não vi ninguém. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Respirei fundo. Não queria parecer paranoica, mas também não conseguia deixar aquilo para lá. É que eu ouvi uma voz no corredor, uma mulher, mas quando fui ver, não tinha ninguém. Dona Glória me olhou com aquela expressão de quem acha que a pessoa está ficando velha e confusa. Ah, minha filha, às vezes a gente ouve coisas. Pode ter sido do andar de cima, do de baixo. Som viaja, né? É, pode ser. Mas eu sabia que não era. Aquela voz tinha sido clara, próxima, intencional. Voltei para o meu apartamento sem respostas. Sentei no sofá, peguei o celular. Fiquei olhando para as mensagens de Vanessa. E então, pela primeira vez, fiz algo que nunca tinha feito: fuçar a vida da minha filha. Entrei no Facebook dela, Instagram, LinkedIn, comecei a vasculhar fotos de família, almoços em restaurantes, viagens, tudo parecia perfeito. Vanessa sempre sorridente, Rodrigo ao lado, as crianças felizes. Mas algo me incomodava. As fotos eram sempre nos mesmos lugares, restaurantes simples, nada de luxo. E fazia meses que não postava nada sobre viagens, embora antes fosse comum ver fotos de resorts, praias, hotéis. Abri o perfil de Rodrigo, e foi aí que notei. Ele não postava nada há quase um ano. A última publicação era de dezembro do ano passado. Uma foto com os filhos num parque. Legenda simples: família é tudo. Depois disso, silêncio. Achei estranho. Rodrigo sempre foi ativo nas redes sociais. Sempre compartilhava coisas sobre engenharia, projetos, obras. E de repente, nada. Fui mais fundo. Entrei no Google e digitei o nome completo dele: Rodrigo Almeida Tavares, engenheiro civil, Rio de Janeiro. Vários resultados apareceram. Artigos antigos, menções em sites de construtoras, mas nada recente. E então, na terceira página de resultados, encontrei algo que me gelou a espinha. Uma notícia de um site de economia, de 8 meses atrás. Construtora MGL declara falência. Funcionários demitidos sem aviso prévio. Cliquei. Li. E lá, no meio do texto, uma lista de nomes de engenheiros que tinham sido desligados. Entre eles, Rodrigo Almeida Tavares. Meu coração disparou. Rodrigo tinha sido demitido há 8 meses. E Vanessa nunca me contou. Liguei para Beatriz naquela mesma noite. Bia, eu descobri uma coisa. O quê? Contei sobre Rodrigo. A demissão. O silêncio nas redes sociais. A mudança de comportamento de Vanessa. Beatriz suspirou do outro lado da linha. Célia, isso explica tudo. Eles devem estar desesperados por dinheiro. Mas por que ela não me contou? Eu podia ter ajudado. Podia ter emprestado alguma coisa. Orgulho, talvez. Ou vergonha. Ou... Ela hesitou. Ou ela já tinha outro plano. Silêncio. Você acha que Vanessa planejou isso desde o começo? Eu não sei, Célia, mas sei que você precisa ter cuidado. Se eles estão com problemas financeiros sérios, são capazes de qualquer coisa. Desliguei o telefone com um peso enorme no peito, porque agora tudo fazia sentido. As visitas mais frequentes, as perguntas sobre o apartamento, a insistência nos documentos. Tudo encaixava. Vanessa não estava tentando me proteger. Ela estava tentando me tirar tudo o que eu tinha. No dia seguinte, terça-feira, decidi fazer algo mais ousado. Precisava confirmar minhas suspeitas. E para isso, eu precisava ver Rodrigo pessoalmente. Peguei o celular e mandei uma mensagem para Vanessa. Filha, faz tempo que não vejo o Rodrigo e as crianças.
Que tal almoçarem aqui domingo? Faço aquela lasanha que vocês gostam. A resposta veio rápido. Ah, mãe, domingo tá difícil. Rodrigo tá trabalhando muito. Outro dia a gente marca. Trabalhando muito. A mentira doeu mais do que eu esperava. Insisti. Então pelo menos manda ele passar aqui rapidinho um dia desses. Quero conversar com ele sobre umas reformas que pensei em fazer no apartamento. Ele entende dessas coisas. Dessa vez, a resposta demorou. 3 pontinhos aparecendo e desaparecendo. Até que ela respondeu. Mãe, deixa que eu te ajudo com isso. Não precisa incomodar o Rodrigo. Não precisa incomodar. Ou não quer que eu fale com ele. Agora eu tinha certeza. Vanessa estava escondendo alguma coisa. E essa coisa tinha a ver com Rodrigo. Decidi então fazer o que qualquer mãe desesperada faria. Segui minha filha. Sei que parece loucura. Sei que parece coisa de filme. Mas eu precisava entender o que estava acontecendo. Na quarta-feira, Vanessa postou nos stories do Instagram que ia ao salão. Dia de cuidar de mim, com emojis de esmalte e tesoura. Anotei o horário. 14 horas. Peguei meu carro. Um Fiat Uno velho, mas que ainda roda. E fui até a rua dela. Botafogo. Um prédio classe média, nada muito luxuoso, mas bem localizado. Estacionei do outro lado da rua, debaixo de uma árvore, de onde dava para ver a entrada do prédio. E esperei. Às 13h50, Vanessa saiu. Sozinha. Entrou no carro dela, um HB20 prata, e saiu. Fiquei observando o prédio. 15 minutos depois, Rodrigo saiu. Meu coração quase parou. Ele estava diferente. Mais magro. Barba por fazer. Roupa amassada. Nada do homem sempre arrumado e sorridente que eu conhecia. Ele olhou para os lados, como se estivesse checando se alguém o via, e entrou num Uber. Pensei em segui-lo, mas não tive coragem. Voltei para casa com mais perguntas do que respostas. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei pensando em tudo. Na voz misteriosa, nos documentos, na demissão de Rodrigo, nas mentiras de Vanessa. E então, às 3 da manhã, meu celular vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Abri e li. Ela vai tentar de novo. Não assine. E não confie em ninguém da família dela, nem no marido. Meu sangue gelou. Respondi imediatamente. Quem é você? Os 3 pontinhos apareceram. Depois, desapareceram. E então, nada. A pessoa tinha sumido. Mas a mensagem ficou, gravada na minha tela e na minha cabeça. Na manhã de quinta-feira, eu estava tomando café quando a campainha tocou. Meu coração disparou. Olhei pelo olho mágico. Era Vanessa. E ela não estava sozinha. Rodrigo estava com ela. E nas mãos dele, uma nova pasta de documentos. Respirei fundo. Abri a porta. Oi, mãe. Trouxe o Rodrigo para a gente conversar com você. Sobre os papéis. Ela sorriu. Mas era um sorriso frio. Um sorriso que eu não conhecia. E pela primeira vez, olhei para minha filha e vi uma estranha. Deixei os dois entrarem. Vanessa beijou meu rosto. Rodrigo me cumprimentou com um aceno de cabeça, sem me olhar nos olhos. Ele parecia cansado, envelhecido, como se carregasse um peso invisível nos ombros. Senta, mãe. A gente precisa conversar. A voz de Vanessa soava firme, controlada, quase profissional. Sentei no sofá. Eles sentaram de frente para mim, lado a lado. Rodrigo abriu a pasta. Tirou novos papéis, mais documentos, mais letras miúdas. Mãe, a gente veio aqui porque tá preocupado com você. Olhei para Vanessa. Ela estava séria, as mãos cruzadas no colo, postura ereta. Preocupados por quê? Você tá morando sozinha, tá ficando mais velha. E se acontecer alguma coisa, uma queda, um problema de saúde? A gente precisa ter acesso às suas coisas para poder te ajudar. Respirei fundo. Vanessa, eu tenho 62 anos, não 80. Eu ainda dou aulas, dirijo, faço minhas coisas, não preciso de ajuda. Rodrigo se mexeu desconfortável. Vanessa continuou. Mãe, a gente não tá dizendo que você é incapaz, mas é precaução. Todo mundo faz isso hoje em dia. Transfere bens em vida, evita problemas futuros. Eu sabia o que ela estava fazendo. Pressão sutil, manipulação emocional, fazendo parecer que eu estava sendo teimosa, difícil, irracional. Mas eu não era mais a mesma mulher de uma semana atrás. Vanessa, eu conversei com um advogado. O rosto dela endureceu. Só um segundo. Mas eu vi. Ah, é? E o que ele disse? Que esses papéis que você trouxe na semana passada, eles não eram para me proteger.
Eram para me tirar tudo. Silêncio. Rodrigo abaixou a cabeça. Vanessa sorriu. Um sorriso frio, calculado. Mãe, que advogado é esse? Porque o advogado que eu consultei disse exatamente o contrário. Dr. Augusto Fernandes. Escritório na Praça Sáenz Penha. Quer o telefone dele? Ela ignorou a pergunta. Mãe, você está sendo manipulada. Esse advogado está tentando ganhar dinheiro em cima de você. Está colocando minhoca na sua cabeça. Ou você está tentando me enganar. As palavras saíram antes que eu pudesse segurar. O clima na sala mudou. Ficou pesado, tenso. Vanessa levantou. Eu não acredito que você está falando isso comigo. E eu não acredito que você tentou me roubar. Ela deu um passo na minha direção, os olhos brilhando de raiva. Roubar? Você acha que eu estou tentando te roubar? Estou, porque é exatamente isso que esses papéis fazem. Transferem meu apartamento para você e me deixam sem nada. Rodrigo finalmente falou, a voz baixa, quase um sussurro. Dona Célia, não é bem assim. Então me explica como é, Rodrigo. Ele olhou para Vanessa. Ela olhou de volta com uma expressão dura que eu nunca tinha visto. Fala, Rodrigo. Explica para ela. Ele respirou fundo. Passou a mão no rosto. A gente tá com dívidas. Finalmente. A verdade. Que tipo de dívidas? Eu fui demitido. Faz 8 meses. E não consegui outro emprego. A gente tentou segurar as contas, mas não deu. O condomínio tá atrasado. O colégio das crianças. Cartão de crédito. Empréstimo do carro. Vanessa o interrompeu, furiosa. Rodrigo, cala a boca! Mas ele não calou. Ela merece saber, Vanessa. Ela não merece nada. Ela ficou a vida inteira nesse apartamento, sem fazer nada, enquanto meu pai trabalhava que nem um condenado para sustentar essa família. A dor daquela frase foi como um soco. Vanessa, é verdade, mãe. Você nunca trabalhou de verdade. Sempre foi sustentada. Primeiro pelo meu pai, agora pela pensão dele. Enquanto isso, eu tô aqui me matando para sobreviver, para dar uma vida boa para os meus filhos. E você senta no seu trono reclamando de mim? Lágrimas começaram a descer pelo meu rosto. Eu sempre te ajudei. Quando você casou, eu te dei dinheiro. Quando o Gabriel nasceu, eu paguei o enxoval inteiro. Eu sempre estive aqui para você. Migalhas, mãe. Você deu migalhas, enquanto sentava em cima desse apartamento que vale mais de R$1 milhão. Ela cuspiu as palavras com tanto veneno que eu quase não a reconheci. Esse apartamento é meu, Vanessa. Seu pai trabalhou a vida inteira para pagar ele e me deixou ele. Para mim, não para você. E você vai fazer o que com ele? Morar sozinha até morrer, enquanto eu e meus filhos perdemos tudo? Você quer que eu te dê meu apartamento para salvar vocês das suas dívidas? Eu quero que você seja mãe. O grito ecoou pela sala. Rodrigo levantou, tentando acalmar Vanessa. Vanessa, para. Vamos embora. Ela o empurrou. Não, eu não vou embora. Não até ela assinar esses papéis. Vanessa, isso não tá certo. Cala a boca, Rodrigo. Ela se virou para mim, e naquele momento vi algo que me aterrorizou. Ódio. Puro ódio. Você vai assinar, mãe. Porque se não assinar, eu vou te processar. Vou alegar que você tá senil, incapaz. Vou te internar numa clínica e vou ter a tutela de todos os seus bens. Você não pode fazer isso. Posso. E vou. Eu já conversei com o advogado. Já tenho testemunhas. Pessoas que vão dizer que você tá confusa, que anda ouvindo vozes, que tá ficando paranoica. Meu sangue gelou. Vozes. Como ela sabia das vozes? Eu nunca te contei sobre as vozes. Vanessa sorriu. Um sorriso triunfante. Dona Glória me ligou, disse que você foi lá perguntando sobre uma mulher que não existia, que você estava ouvindo coisas, ficando doidinha. Dona Glória, minha vizinha, tinha me traído. Então, mãe, você decide. Assina agora de boa vontade e continua morando aqui até o fim da sua vida. Ou não assina e eu te interno. E aí você vai morar numa clínica, com outras velhinhas loucas. Olhei para Rodrigo. Ele estava de cabeça baixa, envergonhado, mas não fez nada. Não me defendeu. Não parou Vanessa. Apenas ficou ali, em silêncio. Levantei, lentamente, as pernas tremendo. Sai da minha casa. Vanessa riu. Sua casa? Por enquanto, mãe. Por enquanto. Sai da minha casa, gritei. Gritei tão alto que minha voz rachou. Vanessa pegou a pasta. Rodrigo a seguiu. Na porta, ela parou. Olhou para mim. Você tem até sexta-feira. 2 dias. Para decidir.
Ou você assina, ou eu entro com o processo. E saiu, batendo a porta, deixando-me sozinha, destroçada. Desabei no sofá. Chorei. Chorei como não chorava desde o dia em que enterrei Mário, porque eu tinha perdido minha filha. Não para a morte, para a ganância. Fiquei ali, encolhida, tremendo, sem saber o que fazer. E então, meu celular vibrou. Uma mensagem, do número desconhecido. Abri. Ela não vai parar. Você precisa de provas. Amanhã, 10 horas da manhã, Confeitaria Colombo no centro. Vou te contar tudo. Vou te ajudar. Não traga ninguém. Confie em mim. Meu coração disparou. Quem era essa pessoa? Como ela sabia de tudo? E por que estava me ajudando? Pensei em não ir. Pensei que poderia ser uma armadilha. Mas o que eu tinha a perder? Vanessa já tinha me tirado tudo. Minha confiança, minha paz, minha família. Respondi. Eu vou. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei pensando em tudo. Em como Vanessa tinha mudado. Em como eu não percebi. Em como ela cresceu odiando a mãe que sempre tentou protegê-la. Às 5 da manhã levantei. Tomei banho. Me arrumei. E às 9, peguei o metrô até o centro. Confeitaria Colombo. Um lugar icônico do Rio. Espelhos antigos, lustres de cristal, mesas de mármore, turistas e cariocas dividindo o espaço, tomando café, comendo pão de queijo, tirando fotos. Cheguei às 10 em ponto. Sentei numa mesa do canto. Pedi um café. E esperei. 10:05, 10:10, 10:15. Comecei a achar que tinha sido enganada. E então, uma mulher se sentou na minha frente. Ela tinha uns 50 anos. Cabelo curto, grisalho, roupa simples, rosto cansado, mas olhos firmes. Dona Célia? Sim. Ela estendeu a mão. Meu nome é Mariana. Eu fui casada com Rodrigo. O mundo parou. Como? Rodrigo foi casado antes, comigo, durante 6 anos. E ele fez comigo exatamente o que está tentando fazer com a senhora. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Não entendo. Mariana respirou fundo. Rodrigo é um golpista, Dona Célia. Ele e Vanessa. Eles fazem isso juntos. Casam, fingem ter uma vida feliz e quando a vítima menos espera, tiram tudo. Meu coração parou. Vanessa está envolvida? Mariana acenou que sim. Eles são um casal de golpistas. Eu descobri tarde demais. Perdi minha casa, minhas economias, tudo. E quando não tinha mais nada para tirar de mim, ele pediu divórcio e sumiu. Meses depois, eu descobri que ele tinha casado de novo, com Vanessa. Lágrimas desceram pelo meu rosto. Mas ela é minha filha. Desde que nasceu, Mariana segurou minha mão. Eu sei que dói, Dona Célia, mas você precisa aceitar a verdade. Vanessa escolheu esse caminho e ela está usando você. Como você descobriu sobre mim? Eu tenho monitorado Rodrigo há anos, querendo provas para processá-lo. E quando vi que ele tinha se casado de novo, comecei a investigar. Vi as redes sociais de Vanessa. Vi que ela tinha mãe viúva, apartamento na Tijuca. E eu sabia que vocês seriam a próxima vítima. Foi você, no elevador. Foi você que me avisou. Ela sorriu com tristeza. Fui. Eu estava te seguindo há algumas semanas, tentando encontrar o momento certo para te avisar. E quando vi Vanessa chegando com aquela pasta, eu não aguentei, falei. E corri para o apartamento de uma amiga que mora no seu prédio antes que você me visse. Dona Glória? Não. Apartamento 704, do outro lado do corredor. Respirei fundo. E você tem provas? Mariana tirou uma pasta da bolsa. Tenho. Documentos do nosso casamento. Da fraude que ele cometeu comigo. Fotos antigas dele com outras mulheres. E mais, descobri que Vanessa não é a primeira filha a fazer isso. Tem pelo menos 2 casos parecidos. Filhas que ajudam a golpear os próprios pais. Olhei para os papéis, fotos, documentos, tudo ali. Provas. O que eu faço agora? Mariana segurou minha mão com firmeza. Você luta, Dona Célia. Você junta essas provas, vai à polícia e denuncia os 2, antes que eles te tirem tudo. Olhei nos olhos daquela mulher, uma estranha, que me salvou. E pela primeira vez em dias, senti algo além de medo e tristeza. Senti raiva e determinação. Me ajuda? Mariana sorriu. Vim aqui para isso. Passei a quinta-feira inteira com Mariana. Fomos à delegacia. Levamos todas as provas, documentos da fraude que Rodrigo cometeu contra ela, registros de conversas, transferências bancárias suspeitas,
E o mais importante, a gravação. Mariana tinha gravado uma conversa entre Rodrigo e outro homem, meses atrás, onde ele explicava todo o esquema, como escolhia as vítimas, como manipulava, como fingia ser o genro perfeito enquanto planejava o golpe. A delegada que nos atendeu, doutora Patrícia Moreira, ouviu tudo com atenção, analisou os documentos e, quando terminou, olhou para mim com seriedade. Dona Célia, a senhora tem 2 caminhos: esperar que eles cometam o crime e então agir, ou agir agora, preventivamente. O que a senhora sugere? Que a gente prepare uma armadilha, que a senhora finja que vai assinar os papéis. E quando eles aparecerem, a gente registra tudo. Com isso, podemos prendê-los em flagrante por estelionato e extorsão. Meu coração disparou. A senhora quer que eu finja que vou entregar meu apartamento? Exatamente, com a nossa equipe monitorando tudo. Olhei para Mariana. Ela segurou minha mão. Eu sei que é difícil, Célia, mas é a única forma de garantir que eles vão pagar pelo que fizeram. Respirei fundo e concordei. Na sexta-feira de manhã, mandei uma mensagem para Vanessa. Filha, você venceu. Eu vou assinar. Pode vir aqui às 15 horas. A resposta veio em segundos. Sabia que você ia entender, mãe. Chegamos aí. Não havia carinho. Não havia arrependimento. Apenas vitória. Passei a manhã com a polícia instalando câmeras escondidas no meu apartamento. Uma na estante, outra no relógio de parede, e microfones discretos pela sala. Doutora Patrícia me orientou sobre o que fazer. Deixe que eles falem. Quanto mais confessarem, melhor. Pergunte sobre o plano deles, sobre o que vão fazer depois, sobre outras vítimas. Tudo isso vai servir de prova. Às 14h50, a equipe da polícia já estava posicionada. 2 agentes à paisana no saguão do prédio, outros 2 num apartamento vago no andar de cima, e a delegada num carro, monitorando tudo por áudio. Às 15 horas em ponto, a campainha tocou. Respirei fundo. Abri a porta. Vanessa estava sorridente. Rodrigo, ao lado, parecia aliviado. Oi, mãe. Que bom que você tomou a decisão certa. Deixei os 2 entrarem. Vanessa já foi direto ao ponto. Abriu a pasta. Colocou os papéis na mesa. Tirou a caneta dourada. Assina aqui, e aqui, e aqui. Peguei a caneta. Mas antes de assinar, olhei para ela. Posso te fazer uma pergunta? Ela suspirou, impaciente. O que, mãe? Por quê? Por que você fez isso comigo? Vanessa sorriu, um sorriso frio. Porque você é uma velha sozinha sentada em cima de R$1 milhão. E porque eu mereço mais do que você. Você sempre me odiou? Ela pensou por um segundo. Não, eu só percebi com o tempo que amor não paga conta. E que sentimentalismo é coisa de pobre. Olhei para Rodrigo. E você? Faz isso com todas? Ele desviou o olhar. Vanessa respondeu por ele. A gente faz o que precisa para sobreviver, mãe. Você não entenderia. Você sempre teve tudo de mão beijada. Tudo de mão beijada? Eu trabalhei a vida inteira. Cuidei de você. Criei você sozinha. E agora eu tô cobrando a conta. Ela apontou para os papéis. Assina logo. Peguei a caneta. Aproximei do papel. E então olhei nos olhos dela. Não. O rosto de Vanessa mudou. Como é? Eu disse não. Eu não vou assinar. Ela deu um passo na minha direção, furiosa. Você tem noção do que está fazendo? Eu te avisei. Eu vou te internar. Vou te tirar tudo. Não vai. A voz veio da porta. Doutora Patrícia entrou, acompanhada de 2 policiais. Vanessa Tavares e Rodrigo Almeida. Vocês estão presos por tentativa de estelionato e extorsão. O rosto de Vanessa ficou branco. Rodrigo tentou correr, mas foi contido imediatamente. Vanessa olhou para mim, incrédula. Você me armou? Eu me protegi. Da minha própria filha. Ela gritou. Gritou que eu ia me arrepender, que ela ia me processar, que eu era uma traidora. Mas enquanto a levavam algemada, tudo o que eu sentia era vazio, porque eu tinha salvado meu apartamento, mas tinha perdido minha filha. 2 semanas depois, recebi uma ligação da doutora Patrícia. Dona Célia, preciso te atualizar sobre o caso. Rodrigo tinha confessado tudo. Havia outras vítimas, outras famílias destruídas. E Vanessa tinha participado ativamente de pelo menos 3 golpes anteriores. E meus netos? Perguntei com o coração apertado. A delegada hesitou. Durante a investigação, descobrimos que as crianças não são filhas biológicas de Rodrigo. Elas são de um relacionamento anterior de Vanessa.
O pai biológico está com a guarda. A dor foi física. Até as crianças tinham sido usadas como ferramenta de manipulação. Tudo tinha sido mentira. Tudo. Alguns dias depois, sentei com Mariana num café na Lapa. Contei sobre a ligação da delegada, sobre a descoberta das crianças. E agora, Célia? O que você vai fazer? Olhei pela janela. O movimento da rua. A vida seguindo. Vou viver. Pela primeira vez em anos, vou viver de verdade. Sem medo, sem manipulação. Mariana sorriu. Você é mais forte do que imagina. E você também. Obrigada por me salvar. Ela segurou minha mão. A gente se salva, Célia. Uma mulher de cada vez. 3 meses depois, vendi o apartamento. Não porque Vanessa quis, mas porque eu quis. Comprei um menor, mais aconchegante, num bairro tranquilo. E com o dinheiro que sobrou, abri uma pequena escola de inglês. Mariana virou minha sócia. Juntas, criamos um projeto. Aulas gratuitas para mulheres que precisavam recomeçar a vida. Mulheres que, como eu, tinham sido traídas, enganadas, silenciadas. Vanessa pegou 4 anos de prisão. Rodrigo, 6. Nunca mais falei com ela. Às vezes, ainda dói. Ainda sinto falta da menina que eu criei. Mas aprendi que amor não pode ser aprisionamento. E que, às vezes, proteger a si mesma significa deixar ir. Hoje, olho no espelho e vejo uma mulher diferente. Mais velha, mais cansada, mais livre. E foi uma voz no corredor. A voz de uma estranha que se tornou amiga. Que me ensinou a ouvir a minha própria voz. A voz que sempre esteve lá, esperando para ser escutada. Se essa história tocou você, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. E nos comentários conte, você já passou por uma situação de traição familiar? Como superou? Sua história pode ajudar alguém. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Até a próxima história.